partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Tudo pronto para as festas da virada do ano na Ponta Negra e outros pontos da cidade. Prefeito e vereadores tomam posse amanhã. Para ficar com o amante, mulher pagou 80 mil pela morte do marido. O embaixador grego encontrado carbonizado dentro de um carro. O criminoso, ela e o amante já estão presos. Temer aumenta salário de servidores de 8 categorias. Conselho de Segurança da ONU deve se reunir hoje para voltar a cessar fogo na Síria. Explosões deixam 20 mortos e 45 feridos no centro de Bagdá. Mega da virada paga hoje 225 milhões. Apostas em Manaus se encerram ao meio-dia. Homem é morto no pagode do Armando Mendes com um tiro na nuca. Em Educandos, outro foi morto com 20 tiros. Agora, no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. O tempo segue instável em Manaus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, prevê o clima-tempo que fala na probabilidade de 60% para chover 51 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade no ar é de 75%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é sábado, 31 de dezembro, último dia do ano. É dia de São Silvestre I. Comemoramos ainda o dia das devoluções e o dia da esperança. De quinta para sexta-feira, o Rio Negro subiu mais 20 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 1 centímetro. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1896 era inaugurado como símbolo da prosperidade proporcionada pela borracha o Teatro Amazonas. Em 1900, recenseamento revelava que o Brasil tinha 17.318.556 habitantes. 1925 era realizada em São Paulo a primeira corrida de São Silvestre. Em 1940, Getúlio Vargas reafirma neutralidade do Brasil na Segunda Guerra. 1961, Péricles de Andrade Maranhão, criador da série O Amigo da Onça, morre por suicídio. Em 1978, a I-5 tem revogação sancionada, pondo fim ao principal instrumento de arbítrio da ditadura que durou 10 anos e 18 dias. 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Muito bem, Paulo Guerra, estamos aí realmente num clima de feriado, num clima de Réveillon realmente, Paulo. O trânsito praticamente parado em nossas principais vias da cidade. Nós estamos nesse momento, Paulo Guerra, em frente ao Terminal 5, nas proximidades aqui da Global, o trânsito oferecendo uma tranquilidade, Paulo, uma trafegabilidade excelente nesse momento, muito diferente do que a gente nota aí em dias anteriores, que aqui logo no começo da madrugada, no começo da manhã também, a gente tem um tráfego bem pesado, sobretudo do transporte especial. A Polícia Militar do Amazonas, com o objetivo de assegurar a tranquilidade dos amazonenses, bem como garantir a ordem e a segurança pública e também combater os crimes contra a vida, especialmente durante o fim de semana, em que se comemora as festas de Ano Novo, deflagrou ontem à noite e começou a 40ª Operação Águia. Temos já algum detalhe sobre isso, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, nós sempre temos aí, Paulo, daqui a pouco a gente vai trazer alguma coisa da Operação Águia, sim, Paulo, a sua 40ª edição. Eu lembro que eu acompanhava essas operações desde a época do então comandante Dan Câmara, e daí em diante a gente começou a acompanhar também todas as edições da Operação Águia, que tem aí como objetivo, né, prevenir crimes, principalmente nessas datas de Réveillon, Carnaval e etc. Blitz, Paulo, são realizadas nas
principais vias da cidade, ônibus também, as pessoas descem do coletivo, as pessoas são revistadas nesse momento, Paulo, e a movimentação é das maiores por parte do contingente policial. É claro que o tempo não está permitindo muito, mas quem pensava ou pensa em tomar banho na Ponta Negra, é bom lembrar que a praia está interditada desde as 5 da tarde de ontem, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, não dá para banhar a partir desde ontem, das 7 horas. Ontem, por ocasião do programa Giro de Notícias, eu estava lá na Ponta Negra por volta de 17 horas e 40 minutos. A movimentação já era das maiores, Paulo. Nós já tínhamos, inclusive, os amigos lá do pessoal do Candomblé, lá da Umbanda, já estavam tocando, já estavam se preparando também para fazer a sua festa de Réveillon lá na Ponta Negra. E você falou em tempo, Paulo, que não está em tempo de banhar. Nesse momento inicia uma forte chuva na zona leste da cidade, com muito vento. Paulo estava por aqui só com o tempo formado, mas a partir desse momento começa a chover e chover forte. Pois é, Peregrini, já dissemos ainda há pouco que a previsão da meteorologia dá a probabilidade de 60% para chover simplesmente 51 milímetros hoje em Manaus. Se isso acontecer, nos remete a muita água, não? Com certeza, Paulo Guerra. Hoje, se prevalecer realmente, o que já começa, né, inclusive, a acontecer com essa chuva, com vento forte, vento frio, que começa na Zona Leste neste exato momento, Paulo Guerra. Quem não vai gostar é o pessoal dos balneários aí, das estradas, né? Falando nisso, Paulo, estive lá no balneário Três Irmãos, onde você já visitou várias vezes, lá no seu Edson, lá no quilômetro, se não me engano, ali é o 20, 25, 23, por ali. 30. A M070, né, Paulo? O quilômetro 30, Peregrini. Não, é menos, Paulo. 30 já é a entrada do Limão. Não sei o que você anda, o que tu perdeu lá pelo 30. Teu negócio é do 25 pra cá, mano. É, Peregrini. Nada desse negócio de homem do olho verde lá. Aí você diz que eu sei de tudo, você vê que eu não tô sabendo de nada. Mas, Peregrini, o tráfego nesse instante na Ponte Rio Negro também não é dos maiores. Nesse mau tempo também, as pessoas saem de casa mais tarde. Paulo, realmente as pessoas devem sair de casa mais tarde, vão com certeza esperar passar a chuva, que eu não sei se chegou aí pelo centro, mas apertou muita água, Paulo Guerra, até preocupante essa chuva que está caindo na Zona Leste. Depois daquela tragédia, quando começa a chover forte, a gente já fica até preocupado. Mas a movimentação na Ponte Rio Negro, Paulo, ontem nós atravessamos de lá para cá, aproximadamente às 16 horas e 30 minutos, e tinha uma movimentação intensa já, Paulo, mas nada que fugisse ao padrão, ao cotidiano, mas para o dia de hoje é esperado um grande número de veículos na Ponte Rio Negro. Roberto Peregrini, estamos chegando no final do ano, muitas festas já acontecendo durante a noite, como sempre aqui na Rua Barroso. A festa correu solta ainda até há pouco, Peregrini, com muito barulho, e alguns bares também que passamos durante o início dessa madrugada, muita movimentação, o pessoal aproveitando para gastar aquele dinheirinho do 13º. Daqui a pouco tá todo mundo liso, bêbado e com enxaqueca e muita ressaca, não é, Peregrini? Pois é, mas o pior foi o primeiro item que você colocou, bêbado, com enxaqueca, mas o pior é liso, né, Paulo Guerra? Muita gente vai ficar aí na pindaíba, quando chegar lá os primeiros dias de janeiro, gastou tudo na cachaça, na bebedeira, e de repente vai faltar aí, né? Ainda mais aquele pessoal que fica de férias, né, Paulo? Quando chega no final de janeiro, meu amigo, janeiro parece que tem 95 dias. 1º de janeiro, também conhecido como amanhã, não é, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Amanhã já é janeiro, meu chefe. Muito bem lembrado, a gente fala assim, janeiro parece estar distante, mas ano novo já é amanhã, né, Paulo Guerra? Que maravilha. Pois é. Foi um ano aí muito, né, Paulo, movimentado, né? Daqui a pouco você deve falar alguma coisa. Foi a Olimpíada, teve muita coisa, impeachment. Pensa no ano agitado, não, Paulo? Muita confusão. Daqui a pouco, no final dessa edição, vamos falar sobre esses assuntos. Peregrini, tivemos 2 crimes durante a noite e madrugada. Tivemos, Paulo. O primeiro deles ocorreu no bairro Armando Mendes, Paulo, no pagode do bairro Armando Mendes. O homem foi assassinado com um tiro na nuca. Estava sentado numa cadeira daquelas plásticas, né? Tomando cerveja, quando de repente foi atingido. O tiro não foi negócio de bala perdida, não, foi para ele mesmo. Um balaço na nuca, e ele morreu lá sentado na cadeira. Mas o show não parou, não, o pagode continuou. E um morreu, mas o pagode continuou
e o homem foi levado para o Instituto Médico Legal. Alguma coisa ligada com a síndrome de Hermógenes, não? Não sei, Paulo Guerra. Síndrome de Hermenegildo deve ter acontecido aí, né? Do Hermenegildo, tá certo. Hermenegildo. Então tá bom. O pior não é o cara ser traído, né, Paulo? O pior é ser traído por um cara chamado Hermenegildo. Eu vou te contar. Peregrini, tivemos então 2 mortes. Em Educandos, um homem foi morto só com 20 tiros, Alberto. Pois é, Paulo Guerra, descarregaram uma pistola em cima desse homem. Foram 20 tiros. Interessante, da aparecer um para levar ele pro FPA da Zona Sul. Já chegou lá morto e foi levado também para a sede do Instituto Médico Legal. Detalhe que ele ainda não foi identificado, Paulo. Não foi identificado ainda esse homem que morreu com 20 tiros no bairro de Educandos. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho e volte a qualquer momento, se assim fizer necessário. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente volta assim com essas e outras informações. Meu chefe querido, para você um feliz ano novo. Obrigado pela oportunidade de ficar junto com você mais uma vez no Jornal da Manhã. Trabalhar com Paulo Guerra, um jornalista consagrado como você, nos dá mais ânimos para acordar de manhã. Que a pior parte da madrugada é a hora do banho, meu amigo, para quem não sabe. E depois sair, daí a gente trabalha com Paulo Guerra, sai com aquela vontade maravilhosa. E perguntar se você usa sombrinha, Paulo, porque a chuva apertou. É muita água na cidade. Nesse momento, meu chefe, prepare a sua sombrinha. A sombrinha Paulo. É para chuva e para sol também. No caso, usamos um guarda-chuva de vez em quando, não é, Peregrini? Pois é, né, Paulo Guerra? Eu realmente não uso sombrinha, não. A chuva é para molhar, Paulo Guerra. É isso aí. Peregrini volta daqui a pouco. Até daqui a gente volta com essas e outras informações, mandando um abraço pro nosso amigo J. Rai, não, Paulo Guerra? Daqui a pouco, vamos dar essa moralzinha pro J. Rai. J. Rai daqui a pouco recebe. J. Rai quer me entrevistar lá na rádio, né? Vai ser entrevistado, Paulo Guerra, sim, né? Se a chuva deixar. Se a chuva deixar, mas deixa assim, Paulo Guerra. Eu possivelmente vou lhe fazer companhia, tá, Michel? Vamos fazer isso, tá bom. Não ir sozinho na estrada, uma paradinha ali no café da manhã não faz mal pra ninguém. Sem dúvida. 5h58 em Manaus. Edson Mello, ouvintes, os consumidores que pretendem fazer compras no centro de Manaus, nos shoppings e nos supermercados devem ficar atentos ao horário de funcionamento no último dia de 2016. Alguns supermercados ficarão abertos até às 22 horas. Outros encerrarão o expediente 1 hora antes. O centro funcionará de 9 às 13 horas este sábado, segundo a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas. Hoje o Amazonas Shopping vai abrir às 10 horas da manhã e funciona até às 19 horas. Já o Manauara Shopping, de 10 às 18 horas. O Shopping Ponta Negra atenderá de 10 às 18 horas amanhã. Hoje, o Millennium Shopping vai atender também hoje de 9 às 17 horas. O Via Norte funcionará neste sábado, 14 às 21 horas. O Somaúma vai atender de 8 às 18. O Cidade Leste abrirá às 8 e fechará às 18 no sábado, assim como o iShopping. As lotéricas, é bom lembrar, funcionam neste sábado de 8 até às 12 horas. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alvarães, Alternativa de Alvarães. Bojana em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira, Manicoré. Almeida FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Panamá FM em Anamá. Urucará FM Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Tupã e Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM Anuri. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amudá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. 6h06 em Manaus. Vamos a Parintins, temos informações com Aderaldo Reis. Aderaldo, como é que está o tempo nesse instante aí em Parintins?
Nesse momento aqui em Parintins, Paulo, o tempo está nublado com possibilidade de chuva no decorrer do período agora aqui na ilha Tupinabaranda. Mas, Paulo, moradores de Parintins não vão ter a tradicional queima de fogos na passagem do Ano Novo, como vinha acontecendo há vários anos. O motivo que está saindo um prefeito e entrando outro, e o prefeito eleito Bigacia, que assume amanhã às 19 horas na arena do Bombódromo, não quis fazer o Réveillon, o tradicional Réveillon popular, que sempre acontecia na hora da cidade com queima de fogos em cima de balsas. Este ano, as festas de final de ano vão acontecer nos clubes da cidade, somente na posse do prefeito Bigacia, que vai acontecer à noite na Arena do Bombódromo, e que haverá uma festa com os bombás Caprichoso e Garantido e grupos musicais aqui mesmo da ilha. Amanhã, domingo, às 16 horas, acontece a eleição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2017 e 2018. Haverá apenas uma chapa. A bancada governista formou a chapa que tem como presidente o vereador Maílson Fonseca, do PSDB, vice-presidente Beto Farias, do PTN, secretária Vanessa Gonçalves, do PROS, e o segundo secretário é Bertoldo Pontes. Após a eleição da Câmara, os vereadores seguem direto para o Bombódromo, onde vai acontecer a sessão de posse do prefeito eleito Bigacia, que foi eleito este ano com mais de 30 mil votos para governar Parintins nesses 4 anos. Paulo, a falar em tempo, nós vamos dar algumas previsões dos municípios aqui do Baixo Amazonas, né? Na passagem do novo ano aqui. Maués vai ter sol pela parte da manhã, aumento de nuvens pela parte da manhã também. Pancada de chuva à tarde e à noite. Não vai ser muito bom o Réveillon em Maués, não. Em Maurício do Ramos também tem pancada de chuva à tarde e à noite. Em Barreirinha, período de nublado com chuva a qualquer hora. Em Inhamundá, período de nublado com chuva também a qualquer hora. Em Parintins, a previsão é pela parte da manhã nós temos sol, nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora também. No final dessa minha última participação, Paulo, aqui no Jornal da Manhã, nesse ano de 2017, desejo a todos os colegas aí da Rádio Difusora e todos os ouvintes também espalhados nessa Amazônia brasileira, né? Um feliz 2017, que seja o ano de falarmos e fazermos o bem ainda com mais amor, paz e amizade, que os frutos colhidos revertam em paz, saúde e felicidade. Esperamos seguir juntos em 2017. Um feliz ano novo, repleto de realizações, que possamos imaginar, sonhar e acreditar. Que as bênçãos de Deus possam, neste ano, restaurar, iluminar o coração de todos nós e os ouvintes também da Rádio Difusora do Amazonas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Aderaldo, um bom 2017 para você com muita saúde. Temos informações agora no sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Hélio, como é que está o tempo aí no sudoeste do estado? Bom dia, Paulo, bom dia, amigo da Difusora. Pois é, Paulo, o tempo está como foi passado a semana toda. 2 dias de chuva e 1 de sol, às vezes até muda. Fica os 3 dias de chuva, mas o sol sempre aparece. Tem chovido bastante aqui em toda a região, Caravari, Juruá, Itamaraty, Irunepé, Pixuna, Guajará, e em todos os outros municípios aqui do sudoeste do estado, que são 16. É a segunda maior região do estado, perdendo apenas para o centro do Amazonas. Aí fica a capital e os demais municípios, Paulo. É mais de 30. Aqui são apenas 16, mas todos eles têm chovido por aqui, principalmente aqui na micro-região do Juruá, que fica aqui no sudoeste, e as 7 cidades que eu acabei de passar. Portanto, Paulo, muita chuva, o inverno é intenso aqui na região, e deve entrar água, Paulo, literalmente falando, durante o Réveillon aqui dos municípios, que farão pouquíssimas coisas, apenas algumas queimas de fogos, de artifícios, e também baterias de fogo que serão queimadas no fogo normal. Fora isso, shows com bandas locais em algumas cidades aqui da região. Variam, principalmente aí nas maiores, Caravari, Irunepé. Deve acontecer alguma coisa, mas por enquanto nem a propaganda Molante passou avisando. Não sei se é por causa da crise, Paulo, também as trocas de prefeitos, que acaba aí tumultuando, porque um não quer fazer e o outro também não quer fazer. E já tem municípios por aqui com muitos problemas e o pessoal parece que não querem fazer. As prefeituras, aí os prefeitos estão finalizando hoje o seu mandato e muitos deles ainda estão devendo funcionalismo público e também fornecedores, mas estão na mira da Justiça, do Ministério Público, que está aí bloqueando as contas dos municípios para que os funcionários possam receber.
Para finalizar, Paulo, é isso aí, e as eleições também das mesas diretoras para o biênio 2017-2018 ocorrerão na maioria dos municípios aqui da região amanhã de manhã e também à tarde para escolher o presidente das casas legislativas 2017-2018. No mais, Paulo, quero desejar a você e sua família um feliz ano novo, a Eduardo Silva, toda a equipe da Difusora, aos amigos que estão aí sempre juntos. A gente madruga para levar a informação aqui para os amazonenses, principalmente o povo que está na capital, que acho que também é do interior, e também o pessoal aí que estão aí todos os dias na maior audiência do estado do Amazonas. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, você, Paulo Guerra, feliz ano novo, bom dia. Para você também, 6h12. Temos informações agora lá de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O novo prefeito de Urucará, Henrico Falabella, e sua vice, Normélia Serrão, e mais 11 vereadores estarão tomando posse neste dia 1º de janeiro de 2017, aqui no município. A programação iniciará a partir das 4 da tarde deste domingo, com a celebração de ação de graças na Igreja Matriz de Santana. A partir das 5 da tarde, ocorrerá a posse dos vereadores na Casa Legislativa, no centro da cidade. E às 7 da noite acontecerá a cerimônia de posse do prefeito Henrico Falabella na quadra da escola GM3, na zona oeste da cidade. A nova equipe de executivos municipal administrará o município no quadriênio 2017 a 2020. A população urucaraense espera que a nova gestão municipal realize um bom governo e que priorize as necessidades do município. Paulo, a direção da Urucará FM deseja a todos os ouvintes do Jornal da Manhã feliz 2017. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. Um bom dia para todos os companheiros aí da Urucará FM, que todos os dias retransmite o Jornal da Manhã. Um bom dia a todos, e 2017 também repleto de muitas realizações e muito sucesso aí para a emissora. Temos informações agora com o J. que está em Iranduba. J. está chovendo em Iranduba? Paulo Guerra, ainda não, mas o tempo está bastante fechado e devemos ter precipitação pluviométrica daqui a pouco. E isso, ontem caiu bastante chuva por aqui, inclusive causa até gripe na gente também, mas estamos firmes e fortes. Paulo Guerra, aqui a posse do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, do vice-prefeito Eduardo Cavalcante e dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Iranduba será às 10 horas da manhã deste domingo. Amanhã, portanto, no ginásio Josué Araújo de Almeida, acontecerá a cerimônia de posse e também a eleição da mesa diretora. Aqui 2 chapas vão disputar a presidência e a mesa diretora da Câmara Municipal. Uma chapa encabeçada pelo vereador Josué Lomas, do PRB, e a outra chapa encabeçada pelo vereador que até ontem era o secretário da Casa Civil da Prefeitura de Iranduba, o Luiz Carlos Rodrigues de Moura, o Velho. Portanto, a cerimônia acontece às 10 horas da manhã e, segundo o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, na segunda-feira já começa uma grande operação de limpeza, tanto aqui na cidade quanto no Cacau Pereira, e também a aquisição de medicamentos para as unidades básicas de saúde. Paulo Guerra, também de minha parte, agradecer por mais um ano, por mais um convívio agradável aí com todos os companheiros do Jornal da Manhã, com você, com o Eduardo Silva, o Edson Melo e todos os companheiros desta emissora, e com os nossos ouvintes espalhados por todo o Amazonas e, por que não dizer, por todo o mundo, porque a difusora, assim como as emissoras todas, não tem limite a partir do momento em que se estabeleceu a internet. Então falamos para o mundo. Agradecer a Deus por mais um ano e aguardar você mais tarde aqui na nossa estação em Iranduba, na rádio Iranduba.net. Feliz 2017, J. para o Jornal da Manhã. 6h16 em Manaus. A Polícia Civil irá colocar à disposição da população a partir das 19 horas deste sábado no calçadão do Complexo Turístico Ponta Negra o ônibus da instituição onde funciona a delegacia móvel, como forma de reforçar o aparato de segurança pública no local
visando garantir atendimento às pessoas na tradicional festa de Réveillon do ponto turístico. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Francisco Sobrinho, a unidade móvel permanecerá no local até às 5 horas de domingo, primeiro, e terá uma equipe formada por um delegado, 3 investigadores e um escrivão. A presença da delegacia móvel no complexo turístico faz parte da orientação feita pelo secretário de Segurança Pública, delegado federal Sérgio Fontes. Uma equipe de fiscalização do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurbe, interditou nesta sexta-feira 30 3 residências da rua Doutor Aprígio, bairro Aparecida, na zona sul de Manaus, por situação de risco grave de desabamento. De acordo com a assessoria de comunicação do Implurbe, a medida foi uma ação preventiva para garantir a segurança dos moradores na margem esquerda do Igarapé do São Raimundo, em razão da intensidade das chuvas do período. A Manaus Ambiental informou nesta sexta-feira que, em decorrência da falta de energia na estação elevatória de água tratada do Campos Elíseos, o abastecimento em alguns bairros da cidade ficará comprometido. A equipe técnica da concessionária realizou acompanhamento e monitoramento necessários para restabelecer o sistema. De acordo com a concessionária, logo após o retorno do fornecimento de energia, o sistema de distribuição de água foi religado e a previsão para normalização total do abastecimento começou na madrugada deste sábado. O principal cartão postal do estado completa 120 anos deste sábado. O imponente Teatro Amazonas, fundado em 1896, comemora mais um ano embelezando a cidade e enchendo de orgulho aqueles que podem pisar em seu palco para apresentações. A construção, que começou em 1883, transformou a paisagem de Manaus, dando áreas de modernidade e progresso para a capital. O Teatro Amazonas foi tombado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em novembro de 1966. 6:18. Em uma ação de solidariedade, os servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino doaram nesta sexta-feira mais de 230 cestas básicas, roupas, material de higiene e limpeza, calçados, dentre outros mantimentos, para 110 famílias que moram próximas ao Igarapé do 40, afetadas pelo temporal ocorrido na última terça-feira em Manaus. Apesar do saldo positivo de empregos formais em 3 setores da economia, o Amazonas fechou o mês de novembro com redução de 1.079 postos de trabalho, redução de 1,22% em relação a outubro, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. No mês, as empresas do estado contrataram 10.431 trabalhadores e dispensaram 11.510. O município de Manacapuru, Amazonas, foi contemplado com recursos da ordem de R$180 mil das emendas impositivas do líder do PR na Assembleia Legislativa do Amazonas, Alian, deputado Cabo Maciel, para aquisição de 2 ambulâncias para atender a população. O secretário estadual de Educação, Algemiro Ferreira Lima, planeja chamar em janeiro os últimos aprovados no concurso de 2014. São aproximadamente 1.300 pessoas. O governo do estado publicou decreto no Diário Oficial alterando o calendário de pagamento dos servidores públicos. Com a mudança, os servidores terão alterações nas datas de recebimento dos salários a partir de 2017. Além de mudar a data, o estado reduziu de 7 grupos de pagamentos para 3. Pelo novo calendário, em 2017, todos os servidores receberão seus salários ainda no mês corrente. Ou seja, o salário de janeiro, por exemplo, será pago nos dias 27, 30 e 31. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ari Moutinho Júnior, publicou um alerta no Diário Oficial do órgão para que as prefeituras do Amazonas utilizem os recursos da repatriação que foram repassados ontem pelo governo federal para o pagamento dos funcionários, vedando o uso em festejos de fim de ano. O alerta atende a uma recomendação feita pelo Ministério Público de Contas do TCE por meio do procurador de contas Rui Marcelo Alencar de Mendonça. As temperaturas amenas devem continuar em Manaus na virada do ano e nos próximos dias. As temperaturas mínimas devem ficar entre 23 e 25 graus e as máximas entre 30 e 32 graus centígrados. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, que prevê também a ocorrência de chuva e a possibilidade de raios com descargas elétricas na capital. Conforme previsão do INMET, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 2017 apresentarão temperaturas com variações entre 25 graus e 33 graus, com céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. De acordo com o meteorologista do 1º Distrito de Meteorologia do INMET, Gustavo Ribeiro,
A época chuvosa deve continuar até abril, quando termina o período chuvoso na região da Amazônia, onde Manaus está localizada. No mês de dezembro, em Manaus, podemos afirmar que as chuvas ficaram com volumes bem acima da média, acrescentou o meteorologista do INMET. 6h21 em Manaus. Aos 71 anos de idade, o diplomata Arthur Vigílio Neto, do PSDB, se prepara para assumir seu terceiro mandato, segundo consecutivo, à frente da Prefeitura de Manaus. Neste domingo, em cerimônia solene com início para as 4h, no Teatro Amazonas, ele e seu vice, o ex-deputado federal Marcos Rota, do PMDB, assinarão o termo de posse sob os olhos dos convidados e da imprensa. Antes, porém, os 41 vereadores eleitos e reeleitos também serão empossados em sessão especial no Teatro Amazonas, conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, do PHS. O cerimonial do Legislativo Municipal, responsável pelo evento, informou que a solenidade contará com a presença dos familiares dos 41 vereadores, entre reeleitos e novatos e autoridades do Estado. O governador José Mello esteve ontem em Codajás para vistoriar obras da estrada que liga Codajás a Anuri. A via ajudará a produção de açaí com as futuras instalações da agroindústria na região e facilitará o escoamento da produção agrícola. 6h22 em Manaus. Para quem está planejando passar a virada do ano em alguma festa aberta e gratuita pela cidade, é bom conferir as atrações. O Réveillon da Ponta Negra é o carro-chefe, mas tem mais opções nas zonas leste e sul. Além das 3 festas de Réveillon promovidas pela Prefeitura de Manaus em diferentes zonas da cidade, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, apoiará também as festas do residencial Viver Melhor, Zona Norte, e da Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. Para quem está planejando passar a virada do ano em alguma festa aberta e gratuita pela cidade, é bom conferir as atrações. O Réveillon da Ponta Negra é o carro-chefe, mas tem mais opções nas zonas leste e sul. Na Ponta Negra, às 19h20, o DJ May 7, às 20 às 21 horas, Casa de Caba. 21h20 às 22 horas, de Stones Ramos. 22h30 até a meia-noite, Estrelas. Aos 10 minutos, show pirotécnico, a partir da meia-noite. À 00:30, aos 30 minutos da madrugada de amanhã, até 1h50, a apresentação de Israel Novaes. Às 2h20 da madrugada e às 3h20, Headphone. 3h45 e 30, Rabo de Vaca. E os intervalos serão feitos pelo DJ May 7, com transmissão da Rádio Difusora. A programação de Réveillon de Itaúba é esta. Às 20h10, Nunes Filho. 21h30 até às 22h40, Márcia Novo. 23 horas, Rabo de Vaca. Aos 10 minutos já do domingo, show pirotécnico. De 1 a 3 da manhã, Estrelas. 3h30, Israel Novaes, e os intervalos com o DJ Ricardo Lobby. E agora confira o Réveillon, a programação de Réveillon para o bairro de Educandos é esta. De 20 às 21h30, Américo Madrugada. 21h50 às 23h20, em Balaçama. Em Balaçamba, às 23h40, 1h10, Banda Impacto. 1h30 às 3 horas, Segura Pisada. 3h20 às 4h20, Frutos do Pagode. E os intervalos com o DJ Márcio Roberto. 6h28 em Manaus, que tem tempo instável com muita chuva dentro da previsão da meteorologia de 51 milímetros de precipitação pluviométrica para este sábado. Alberto Pellegrini traz as notícias da noite madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial dizendo, Paulo Guerra, que chove forte em toda a cidade de Manaus nesse exato momento. A chuva que cai aqui nas proximidades onde estamos, no pronto-socorro João Lúcio, é fortíssima nesse momento, visibilidade prejudicada, inclusive para quem está dirigindo. Um bandido foi preso após roubar uma moto de um trabalhador, de um mototaxista, e deixar a vítima gravemente ferida no bairro de Adrianópolis. Segundo a Polícia Militar, o assaltante teria dado uma facada nas costas da vítima, nas costas do homem que tentou reagir ao assalto. Em seguida, ele teria fugido pela Avenida Paraíba em direção ao CSU do Parque 10. A polícia rapidamente prendeu esse bandido.
acompanhado de um menor de idade. Os dois cometeram esse assalto, levando a carteira e o celular da vítima. Um grande trabalho da Polícia Militar, policiais da 16ª SICOM, prendendo esse bandido que assaltou e ainda tentou matar um mototaxista. Tomara que ele apodreça na cadeia. Uma quadrilha invadiu um escritório de contabilidade ontem na comunidade José Bonifácio, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Os assaltantes chegaram a colocar um cano de um revólver na boca de uma criança de 5 anos que foi mantida refém pelos bandidos, né? Os policiais da 18ª SICOM chegaram no local e já fizeram um cerco. De acordo com a PM, 6 indivíduos, sendo 2 menores, um de 18 e outro menores de 18 anos, 2 deles assaltaram lá na rua Maria Mota e entraram no escritório. A quadrilha estava em um carro e 2 motocicletas. Aí ainda levaram Paulo Guerra, estavam procurando lá cerca de R$60 mil que era para pagar os funcionários. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aldair Brazão Jeová Filho, 20 anos, bandido, marginal, vagabundo, elemento da pior espécie, um bandidão, foi preso com uma arma de fabricação caseira na tarde dessa quinta-feira, ou melhor, na tarde de ontem, Paulo Guerra, após tentar assaltar um ônibus na Avenida Margarita, no conjunto Nova Cidade. Na fuga, esse cara pegou uma pisa de populares e depois foi entregue à polícia. O nome do cabra safado é Aldair Brazão Jeová Filho, de 20 anos de idade. Conheço tanta gente boa com o nome de Aldair, mas esse não vale absolutamente nada, Paulo Guerra. Ele foi preso roubando um ônibus. Ele estava roubando a renda do coletivo e acabou sendo espancado pela população. Outro que foi assaltar os passageiros da linha 459. Os populares também reagiram e meteram a peia nesse homem. Ele foi entregue depois aos policiais da 15ª SICOM. Ele tem 23 anos de idade e estava cometendo assalto ao ônibus da linha 459 lá na área do conjunto Nova Cidade, até a chegada dos policiais da 15ª SICOM. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós estamos recebendo várias denúncias em relação ao lixão lá do município de Iranduba. O lixo já está invadindo a pista lá no quilômetro 8. É que a lixeira já está, né, praticamente tudo está lotado por lá, mal cuidado, e o lixo já está sendo jogado no meio da rua. Ainda bem que já é o último dia dessa administração desastrosa lá no Iranduba, onde o lixo combina com a administração. Muito lixo jogado na rua, lá no quilômetro 8 da estrada de Iranduba. Meu irmão, o negócio tá feio. Chico Doido vai pegar uma batata quente. Como tá feio esse município de Iranduba, mal cuidado, maltratado, o negócio tá feio. E mais de polícia. Bora, oi, Paulo. Alô. Fale, Peregrini. Vamos lá, Paulo Guerra, vamos lá agora para as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, tivemos 2 mortes, a primeira dela por volta de 22 horas, quando um homem foi assassinado no bairro de Educandos com aproximadamente 20 tiros. Ele morreu já no pronto-socorro no SPA da Zona Sul da cidade. Ele não foi identificado e levado ao Instituto Médico Legal. Outra morte à noite de ontem aconteceu no pagode do bairro Armando Mendes, quando um homem morreu com um tiro na nuca. Foi um balaço, atingiu a nuca, ele também morreu na hora e foi levado à sede do Instituto Médico Legal. O IML registrou nas últimas 24 horas
52 exames de corpo de delito. Para finalizar, Paulo Guerra, para não dizer que não falei de coisa boa, hoje acontece a 7ª corrida pedestre Antônio Silva Amorim, que acontecerá às 19 horas lá no Lago do Limão. Detalhe, é só para quem mora no Lago do Limão, é só exclusiva para moradores do Lago do Limão, e a coordenação é do Aldo Fonseca. Hoje acontece a corrida Antônio Silva Amorim. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Hoje é o último dia para tentar a sorte na Mega da Virada, que será sorteada nesta noite com prêmio estimado em 225 milhões. As apostas vão até às 12 horas, hora Manaus. A chance de se acertar as 6 dezenas sorteadas na Mega Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades. Um jogo simples com apenas 6 números custa R$3,50. A lotomania do concurso 1723 sorteou as dezenas 01, 03, 18, 19, 21, 24, 26, 35, 36, 39, 44, 49, 50, 62, 72, 80, 81, 85, 86, 98. Não teve acertador, com 20 números, 5 apostas ganhadoras com 19 acertos. Cada uma recebe R$43.442,90. Com 17 acertos, 83 apostas ganhadoras, prêmio para cada um R$1.635,65. Aqui no concurso 4.272 acumulou. Não teve duas apostas ganhadoras. Edificando, 2 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$3.903.204,22. Os apostadores, para não deixar de dizer que não aconteceu nada, foram de novo lá de Belo Horizonte e São Paulo. A quadra saiu para 89 apostas, cada uma recebe R$6.804,28. O terno premiou 6.665 apostas, cada uma tem um prêmio de R$136,63. Aqui na concurso 4.272, sorteou as dezenas 02, 36, 41, 45 e 68. Vamos ao Auto Fácil, concurso 1455. Dezenas sorteadas 02, 05, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25. 4 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$15.662,04. Os apostadores são de Goiânia, Atibaia, Pirassununga, também em São Paulo, e capital, São Paulo. 6h40. Esportes. 2 das equipes mais badaladas da Inglaterra, Liverpool e Manchester City, entram em campo neste sábado às 15h30, hora de Brasília, em Anfield Road. A partida é um confronto direto pela vice-liderança da Premier League. Enquanto os Reds estão em segundo com 40 pontos, os Citizens ocupam a 3ª posição com 1 ponto a menos. O único representante do Amazonas na disputa da principal competição de base do Brasil, o FAST, encerrou a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde de ontem no campo sintético Guerreirinhos, na Zona Sul. O embarque para a capital paulista está marcado para a tarde deste domingo, 1º. Para a competição, o tricolor conta com o apoio de 25 passagens aéreas cedidas pelo governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. Pela segunda vez consecutiva na disputa, o time comandado pelo treinador Darlan Borges vai enfrentar os donos da casa, o São Bernardo de São Paulo, depois o Bahia e o Trindade de Goiás. Amanda Nunes frustrou o tão aguardado retorno de Ronda Rousey ao maior evento do MMA do mundo. Na madrugada deste sábado, no UFC 207 em Las Vegas, a brasileira nocauteou a ex-campeã em segundos e manteve o cinturão dos pesos galos de modo impressionante. Foi um massacre, um atropelo. A brasileira acabou com o combate em menos de 1 minuto, exatos 48 segundos. Últimas notícias. A Justiça Fluminense, segundo informou a Polícia Civil, decretou ontem à noite a prisão temporária de 3 pessoas por envolvimento na morte do embaixador da Grécia no Brasil,
Kyriakos Amiridis, de 59 anos. O corpo do grego e um carro alugado por ele foram encontrados carbonizados próximo ao Arco Metropolitano em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com o delegado Evaristo Pontes Magalhães, da Delegacia de Homicídios da Baixada, o crime foi passional e há fortes indícios da participação da mulher de Kyriakos, Françoise Souza Oliveira, de 40 anos, com quem o embaixador tinha uma relação há 15 anos e uma filha de 10. Além dela, foram apontados pelo crime o PM Sérgio Gomes Moreira Filho, de 29 anos, amante de Françoise, e o primo dele, Eduardo Moreira de Melo, de 24 anos. Os três tiveram a prisão decretada no plantão judiciário de ontem e a informação não havia sido confirmada pelo Tribunal de Justiça. À noite, o trio seguia detido na delegacia em Belfort Roxo e deve ser levado a presídios neste sábado. Em coletiva de imprensa na cidade da polícia no Jacaré, o delegado responsável disse que o PM e o primo dele confessaram o crime. Eduardo, primo do militar, disse aos policiais que o assassinato foi planejado pelo PM e pela mulher do embaixador, que teria oferecido pessoalmente R$80 mil para que ele ajudasse na ação. Em depoimento, a viúva, como sempre, negou ter oferecido dinheiro. A conta de luz de janeiro não terá cobrança de taxa extra, informou a ANEEL. A agência decidiu que a bandeira tarifária será verde. Quando há poucas chuvas, os custos na produção de energia ficam maiores e é cobrada uma taxa extra. Cerca de 700 mil empresas brasileiras passaram a ser inadimplentes em 2016, segundo o levantamento da Serasa Experian. Até novembro, 4,7 milhões de CNPJs operacionais estavam com dívidas 55% do total de 8,5 milhões. Esses são os maiores números de inadimplentes já registrados pelo Serasa, que começou a medição no ano passado. O total de impostos pagos pelos brasileiros em 2016 ultrapassou os 2 trilhões de reais. Os dados são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É a segunda vez na história do impostômetro que a marca de 2 trilhões é atingida. A primeira foi no ano passado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo ainda não possui uma solução emergencial para os estados em pior situação fiscal, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No mesmo dia em que determinou um aumento menor do que o esperado para o salário mínimo, o governo publicou no Diário Oficial da União de ontem a medida provisória 765, que prevê reajustes salariais para 8 categorias de servidores federais, incluindo auditores fiscais da Receita Federal. Também foi publicada a lei com reajuste para defensores públicos da União, comandantes das Forças Armadas e cargos de natureza especial. Foram contemplados ainda as carreiras de auditor fiscal do trabalho, perito médico previdenciário, carreira de infraestrutura diplomática, oficial de chancelaria, assistente de chancelaria e policial civil dos ex-territórios do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. O aumento custará 3,8 bilhões de reais aos cofres públicos em 2017 e 11,2 bilhões entre 2016 e 2019. A Justiça da Argentina determinou nesta sexta-feira o embargo dos bens da herança do falecido ex-presidente Néstor Kirchner, que pertence aos 2 filhos que teve com a também ex-presidente Cristina Kirchner, em um processo que investiga supostas irregularidades da empresa Rotesur, de propriedade da família. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira que não expulsará nenhum diplomata americano do país, apesar das sanções impostas no dia anterior pelos Estados Unidos devido à suposta ingerência russa nas eleições presidenciais. Mais cedo, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, havia anunciado que 35 diplomatas americanos seriam expulsos em resposta às sanções decididas por Washington contra Moscou. Cuba alcançou nesta sexta-feira o número recorde de 4 milhões de turistas estrangeiros em 2016, número 6% acima dos 3,7 milhões de visitantes inicialmente previstos para o ano, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Turismo do país. O crescimento foi de 13% na comparação com 2015, de acordo com o Ministério. A América do Norte e a Europa são as regiões que mais contribuíram para o resultado. Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira, 30, logo após decolar do Aeroporto Internacional da Guatemala, informou a agência Associated Press. O piloto e 2 passageiros ficaram feridos. A aeronave se chocou contra um carro estacionado em uma área comercial próxima do aeroporto. O veículo ficou destruído, mas não houve nenhum ferido em terra. A família das atrizes Debbie Reynolds e Carol Fisher, mãe e filha que morreram com um dia de diferença, planejam um funeral conjunto
Debbie ficou conhecida por ser protagonista do filme Cantando na Chuva, de 1952. E Carrie, mundialmente famosa pelo papel da princesa Leia na saga Star Wars. A intenção dos familiares é preparar um funeral pequeno e privado que ainda não tem data e lugar para ocorrer antes da realização de uma cerimônia maior, segundo o site TMZ. O Conselho de Segurança da ONU deve votar nesse sábado um projeto de resolução apresentado ontem pela Rússia para endossar o cessar-fogo na Síria. A trégua de alguns rebeldes sírios com o governo do ditador Bashar al-Assad foi negociada pela Rússia com a ajuda da Turquia e do Irã e sem a participação dos Estados Unidos. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas em um tumulto ontem à noite em um festival de música na cidade de Lorne, na Austrália, localizada a 110 quilômetros de Melbourne. Dos 80 feridos, 36 foram internados em hospitais. A explosão de 2 bombas em um movimentado mercado no centro de Bagdá matou 28 pessoas e feriu 40 neste sábado, segundo a polícia e os médicos. Os ataques ocorreram com um pequeno intervalo de tempo, segundo a agência de notícias ZEF. A polícia diz que as explosões ocorreram perto de lojas de peças de carros de snack. Uma foi provocada por um homem-bomba e a outra em um explosivo plantado, afirmou um funcionário do Ministério do Interior iraquiano, à agência de notícias Reuters. Não houve reivindicação imediata pelos ataques, mas o Estado Islâmico regularmente atinge civis na capital iraquiana. O último minuto do dia 31 de dezembro deste ano, hoje, terá um segundo a mais. A mudança ocorre para compensar as pequenas variações na duração do dia que se acumularam ao longo do ano. O segundo extra será acrescentado no mundo todo no último dia deste ano, às 23 horas 59 minutos 59 segundos do chamado Tempo Universal Coordenado UTC. 6 horas e 52 minutos. Destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado. Tribuna da Bahia. Vice-prefeito eleito de Alcobaça morre há 2 dias da posse. O Globo, Rio de Janeiro. Justiça manda prender viúva, PM e seu primo por morte do embaixador grego. Folha de São Paulo. Em publicidade na TV, Temer critica falta de coragem do PT. O Estado de São Paulo. Em seu 3º ano, Lava Jato faz 17 operações e prende 182 pessoas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ex-ministro Guido Mantega era flanco da Odebrecht, afirma PF. Valor econômico. Ajuste fiscal não será sacrificado por dívida dos estados, diz Meirelles. Estado de Minas. Temer sanciona com vetos lei que taxa Netflix e outros serviços online. Jornal do Comércio no Recife. Mega da Virada 2017 vai pagar 225 milhões neste sábado. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo envia à Assembleia mensagem que equipara salários de PMs e bombeiros à média do Nordeste. 0 hora Porto Alegre. Temer aumenta salário dos servidores de 8 categorias. O Brasil Econômico. Salário mínimo em 2017 será de R$ 937, reajuste de 6,47%. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. 113 anos, o futuro é agora. Agora. Ex-presidiário morto por assassinar homem no bairro da União. Em tempo. Que venha 2017. A crítica. Nunca um ano foi tão esperado. 6 horas e 54 minutos em Manaus. Estamos encerrando mais um ano. 2016 foi marcado mais por tristezas que alegrias. As guerras do mundo, o terrorismo que assusta, o desastre aéreo que matou todo o time da Chapecoense, a morte de Fidel Castro, a eleição surpreendente de Trump como presidente dos Estados Unidos e o drama dos refugiados que comove a todos e que, aqui no Brasil, a crise econômica e política, com um novo escândalo a cada dia, ligado com a corrupção, enquanto 12 milhões sofrem com o desemprego. As expectativas ainda são sombrias para o nosso país. Mas fica a esperança de melhores dias e que 2017 seja o aqui e agora de todos nós. Não poderíamos terminar esta edição da maior audiência jornalística da Amazônia, que é o Jornal da Manhã, graças a vocês que acreditam no nosso trabalho, a quem nos curvamos, aos nossos companheiros todos, desde a área técnica aos nossos correspondentes espalhados por todo o estado e, claro, aos anunciantes que confiam à radiodifusora a difusão do que produzem e vendem ao mercado consumidor. Quem trabalhou nesta edição hoje? As reportagens foram de J. Rai, Valdino Castro, Aderaldo Reis, Hélio Ramos e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Marcos Salles.
Nos remetemos aqui a uma reflexão para finalizar o Jornal da Manhã. O Olavo Bilac foi abordado por um comerciante na rua. Senhor Olavo Bilac, estou precisando vender o meu sítio. Será que poderia redigir o anúncio para o jornal? E o Olavo Bilac escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe: vendeu o sítio? Nem penso mais nisso. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que eu tinha. Às vezes, não percebemos as coisas boas que temos conosco e vamos longe, atrás de miragens e falsos tesouros. Valorize o que você tem. A vida que Deus deu a você, a pessoa que está ao seu lado, a sua família, os amigos que estão perto de você, o trabalho que você conquistou, o conhecimento que adquiriu, a sua saúde, o seu sorriso. Edson Mello, um bom dia para você. Um bom dia para você também, Paulo, e um colorido 2017. 2016 está saindo do palco da vida com esses atos e fatos que você acabou de mencionar. O 2017, a nova nomenclatura desse tempo que se avizinha, traz para todos nós renovadas esperanças e realizações plenas. Que Deus nos ajude nessa empreitada, nesse grande campo da luta como tem sido até hoje. Palavras de Edson Mello. Essa reflexão é para que todos nós possamos começar e terminar esse mês de dezembro de forma diferente, não só planejando as coisas que queremos, mas agradecendo por tudo que nos foi permitido conquistar. Um bom 2017 para vocês.